Olá a todos vocês, vamos resolver agora a questão número 25 do 26º exame da OAB, que foi a segunda prova do ano de 2018, tá? Questão que trata sobre competência tributária, em especial sobre a competência tributária cumulativa. Vamos ver o que é isso, vamos trabalhar cada um desses assuntos e vamos matar essa questão de vez? Vamos lá! Olha só, admita que no ano de 2016, está aqui para vocês, ano de 2016, foi criado um território federal no Brasil, dividido em municípios, o que isso é muito importante, tá? Joaquim reside nesse território e recebe da União, olha de quem ele está recebendo isso, recebe da União, no presente ano, uma guia para o pagamento do seu IPTU. Na semana seguinte, recebeu também uma guia do município em que mora, levando em conta a situação descrita, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá, vamos entender esse enunciado. Olha só que bacana, né? Eu tenho, portanto, um território federal, e esse território federal, ele tem alguns municípios. Ele tem um município, né? Ele tem município. A situação fática é o seguinte: o João, que mora lá nesse território federal, ele recebeu, né, o Joaquim, ele recebeu o boleto do IPTU tanto da União quanto do município. E o questionamento da OAB é o seguinte: quem tem competência para cobrar o IPTU em um território federal? Tá? E aí eu vou passar para vocês aqui, eu vou fazer um resumo dessa competência tributária e a gente volta na questão. Vocês vão ver que essa questão ela é facílima, muito boa de estar resolvendo, tá? Vamos lá, então, acompanhar isso. Olha só, a Constituição Federal, ela define algumas competências privativas, que estão aqui, né? Ou seja, lá no artigo 153, define a competência da União para instituir imposto de importação, exportação, imposto de renda, IPI, IOF, o ITR, que é territorial rural, e o IGF. Artigo 155, competência privativa dos estados, para instituir o ITCMD, ICMS e o IPVA. E o artigo 156, a competência privativa dos municípios e do Distrito Federal para instituir os impostos municipais, IPTU, ITBI e o ISSQN. Perceba então que o IPTU, ele compete aos municípios. Mas eu tenho também, e isso está lá no artigo 147 da Constituição Federal, 147, casos de competência cumulativa. O que é essa competência cumulativa? São dois casos de competência cumulativa. Um é o caso que está sendo tratado no enunciado. Ou seja, a União, né, nos territórios federais. Antes disso, entenda o seguinte: entenda que o território federal ele não é um ente federativo, né? Ou seja, ele é uma unidade administrativa. Portanto, ele não recebeu competência tributária pela Constituição Federal. Ao atribuir as competências tributárias, não foi atribuída competência para os territórios federais. Então, quem paga e como é mantido um território federal? E ali no território federal é um paraíso fiscal, ninguém paga imposto, já que não foi dada competência tributária para ninguém? Não. É aí que existe a competência cumulativa. E o que ela me diz? Né? Eu vou explicar e eu volto para o nosso slide. Regra geral, aqueles impostos que não tem ninguém lá para fazer a cobrança, a União vai fazer essa cobrança. É a União que está mantendo o território federal. Então vamos lá, se esse território federal não tem município, a União vai exercer a competência federal, que já é dela, e junto a competência em relação aos tributos estaduais e aos impostos municipais. Não tem ninguém ali para fazer essa cobrança. Ali não tem estado e não tem município. Mas pode acontecer, e é o caso do nosso enunciado, de que no território federal tenha município. Nesse caso, se tem o município vai fazer a cobrança do IPTU, dos impostos municipais, e a União vai fazer a cobrança dos impostos federais, que já é dela, pela Constituição Federal. Mas fica uma lacuna em relação aos impostos estaduais, e aí a União vem e supre essa lacuna, cobra também os impostos estaduais. Então, em resumo de tudo, para a gente matar a questão de vez, né? A União, ela já vai cobrar em territórios federais. Em territórios federais, a União ela já vai cobrar os impostos federais, que é dela, e os impostos estaduais. Nunca vai ter um estado dentro do território federal. Em relação aos impostos municipais, depende. Se ali não tiver município, a União também vai cobrar os impostos municipais. Se tiver município, o município cobra o imposto municipal, ficando para a União apenas impostos
federais e estaduais. Outro caso de competência cumulativa é a competência do Distrito Federal, que vai acumular competência estadual e municipal, porque lá dentro não tem nenhum município e não pode ficar a lacuna em relação à competência tributária, tá bom? Então vamos voltar lá para o nosso enunciado. Olha só, que pergunta. Ele está me falando isso aqui é muito importante, ó, isso aqui é muito dividido em municípios. De quem é a competência? Do município. A União vai cobrar? Não, lá tem município. Se não tivesse município, a União ia fazer essa cobrança, tá? Então a pergunta é, de quem é a competência? Apenas a União é competente para exigir o IPTU? Não, tá errado. Ou seja, se não tivesse municípios, ia ser a União. Letra B. Apenas o município onde o Joaquim reside é competente para a cobrança do IPTU? Correto, gabarito letra B. Letra C. Tanto o estado onde se localiza o território quanto o município seriam competentes? Não, vimos isso. Letra D. Tanto a União quanto o município em que Joaquim reside seriam competentes? Não. Isso seria um caso típico de bitributação. Imagina ele ter que pagar o boleto da União e também pagar o boleto do município, tá certo, pessoal? Então, questão resolvida. Grande abraço.